Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos de volta ao Pipoca Plus. E olha aí, estreia de um novo quadro, o quadro mais diferente do canal até agora, né? Que ele vai se chamar Televisando, que a gente só vai falar de obscuridades, curiosidades, bizarrices da TV brasileira, que é o que mais tem, né? Comigo hoje aí tá... Tá vendo? Eu não tenho time de televisão agora. Essa aí dá uma quebrada absurda aí. E comigo, como sempre, tá o grande Fábio aí. Beleza, pessoal? Beleza, todo mundo aí? Sejam bem-vindos. Mais uma opção aí, né? Porque o pessoal tá maratonando o canal agora, descobriram tarde. Uma opção de se virarem aí. E esse quadro ele é perfeito pro Fábio, porque eu te conheço aqui desde 2009, 2010, né? É. E cara, de lá pra cá, a maioria das coisas que o Fábio fala é sobre televisão. Mas assim, a ideia, a pegada desse quadro, né, é trazer alguns assuntos que, tipo, muita gente não fala, né, nas redes sociais, e até assuntos assim, até de certa forma já passaram do tempo, né? Mas é bom a gente dar uma olhada, dar uma relembrada, que eu acho que vai ser bem divertido. Então, e para esse primeiro episódio do quadro, né, a gente trouxe uma história ali para quem viveu a infância nos anos 2000, né, que a gente é 92, você é 91, né, Fábio? Sim. Então ali na infância nos anos 2000 pegou isso, que foi a grande treta do Gilberto Barros, né, o Leão, codinome Leão, com os animes, especialmente Yu-Gi-Oh, né? Foi lá no ano de 2003, no programa dele, no Boa Noite Brasil, né? Uhum. Na época na Band. E que ele simplesmente, cara, ele caiu em cima de muito anime, card game, assim, sem base nenhuma, cara, pras críticas dele. Sim, mas assim, independente do que eu falei aqui na abertura, tipo, o João Kleber e o Gilberto Barros, eu acho esses caras talentosíssimos, eu gosto muito desses apresentadores. O Gilberto Barros agora tá numa pegada bem diferente, né? Ele tá como um jornalista, que ele é de fato, né? Ele é formado jornalista dos anos 80, apresentou até jornal local da Globo e tudo mais, muito antes de ser cantor e depois virar apresentador popular, que começou na Record, depois foi pra Bandeirantes, né? Chegou a ter um tempinho ali na Rede TV, mas muito pouco tempo, assim, ele recente até. E agora tá só no YouTube, né? Virou de fato aí um jornalista de fato, né? Ele tem as opiniões dele, enfim, você concorde ou não, é o Gilberto Barros lá falando. Mas eu, quando criança, você vê, eu tinha muito mais proximidade com esse tipo de material do que com anime. Pra você ter uma ideia, eu gostava muito mais de ver programas de televisão, programas de auditório, não só da Band, mas da Bandeirantes, como de outros canais também, eu assistia o SBT, né? Eu gostava dessa pegada de programa de auditório, assim, noturno, né? Eu, quando criança, assistia e, se bobear, assisto até hoje. Mas a grande escolha, a grande curiosidade aqui, que esse é o segundo ano do Gilberto Barros na Band, né? Ele antes tinha o Sabadaço, e depois se passa a ter o Boa Noite Brasil, que tem uma pegada bem diferente, né? O Sabadaço era uma coisa mais musical, eu não curtia muito. Mas não que eu não goste de música, eu gosto, né, de música, mas eu não curtia o estilo do programa, né? Porque era muito mais cantoria e pouca conversa, pouca blá blá blá. Eu sempre gostei da televisão mais falada, né? Mais discutida. E esse era o primeiro ano do programa, né? Do Boa Noite Brasil, que é um remake, né? Se dá pra falar assim, de um programa dos anos 80 e tal. Dos anos 70 e 80, né? Então ele veio com essa proposta de ser um programa que debatia assuntos do dia a dia, coisa e tal. E aí o que acontece? Vamos aqui falar de contexto, né? Eu, como eu falei, eu pouco assistia desenho japonês, desenho do Japão, né? Eu assistia algum ou outro, assistia Dragon Ball, né? Gostava de Pokémon no começo, depois também já fui perdendo ali a vibe e tal, né? Porque, enfim, as coisas foram mudando, a gente foi assistindo outras coisas, outros desenhos e tal, mas sempre fui muito mais os cartoons americanos, né? E Yu-Gi-Oh! Eu havia assistido um pouco, mas eu não era um fanaticaço por Yu-Gi-Oh! Eu sabia que o colégio tava, né, naquela vibe das cartinhas e tal, né? Que naquela época foi uma grande febre, né? Foi uma febre, né? Que as cartas já eram famosas aqui no Brasil, mas as do Yu-Gi-Oh! Né, se popularizaram quando o pessoal levava pro colégio, brincar, jogar no colégio. Até digo, na época eu não tive esse impacto, porque de fato eu não tinha os card games, né, do Yu-Gi-Oh!
Mas com o tempo, né, nos anos seguintes, eu fui vendo as pessoas falando desse episódio com mais veemência, coisa que na época eu não tinha, não havia sido relatado a mim, né? E foi o fato de o Gilberto Barros, né, e isso eu assisti, eu acho que eu fui a única criança que estava assistindo isso na época, porque com certeza ou outras crianças estavam dormindo ou estavam assistindo Cartoon Network, né, que também era um frenesi na época, né. Aliás, o Yu-Gi-Oh! Passava na Nickelodeon, né, bom a gente lembrar também, né, o Yu-Gi-Oh! Não era do Cartoon, era da Nickelodeon. E numa segunda-feira à noite, ele chegou, né, no programa sério, muito irritado, inclusive, com as cartas do Yu-Gi-Oh! Na mão, né? Eu quero mostrar pra você, família brasileira, porque ele se referia, né, as coisas sempre falando como família brasileira, né. Quero mostrar a vocês, família brasileira, uma coisa que está acabando com as infâncias, acabando com as famílias, está destruindo famílias e famílias pelo Brasil inteiro. Eu falei, caralho, o que deve ser? Aí ele tirou as cartinhas do Yu-Gi-Oh! Na mão, né? Ele mostrou uma criatura tipo, tinha várias cabeças assim. Olha isso. Veja se isso não é o demônio, não sei o que, se isso não é o inferno. Aí eu falei, caraca, mano, ele vai fazer isso mesmo. Tipo, ele vai detonar o bagulho, a falar que o negócio do capeta, né? E aí começou a destruir os bagulhos, falando, quinta-feira eu vou voltar aqui. Vou fazer um programa especial pra gente avaliar se isso tem que estar mesmo na mesa da família brasileira. Tipo, claramente contrário, né? Mas pelo menos diferente de muitos radicais aí, ele percebeu que havia necessidade de uma discussão, né? Havia necessidade de um diálogo com pessoas que eram favoráveis. E aí ele meteu o bagulho. Claramente ele pegou aquilo no camelô, sabe? Não era original o bagulho. Ele pegou no camelô, ele viu vendendo, né, na 25 de março lá e comprou. Tinha que ser 25 de março, porque essa área é aqui no Rio, né? Aí em São Paulo é 25 de março. E que outras também, né? Que os caras vão lá e compram no camelô. Nessa brincadeira, e tipo, eu falei, caraca, mano, você não tá acreditando, né? Porque vinha o programa dele de um desenho japonês, né? Ele recebia de um desenho japonês. Ele recebia dos Slayers na época. Que ocupava mais ou menos aquele horário ali, uma coisa que o SBT fazia muito nos anos 80, que era esperar a novela da Globo acabar, pro pessoal mudar de canal e assistir o Gilberto Barros. Então ele colocava o desenho ali, né, pra tapar buraco, né, famoso encher linguiça ali pra ver quando o Gilberto Barros chegasse, ele recebia o público da novela e o desenho meio que passava tempo. Mas não deixa de ser estranho, né, Vitor? Porque ele recebe o programa dele, a audiência do programa dele, de um desenho japonês. Então, bem ou mal, a audiência que tinha naquele desenho era de pessoas que gostavam desse tipo de coisa, né, de desenho japonês, desenho animado. E é bom lembrar que, assim, depois da Manchete, eu acho que a emissora que mais teve na sua programação anime japoneses e tal foi a Band. Inclusive ela tinha o Band Kids, né? A Globo também explorava muito isso na época, tanto é que o Yu-Gi-Oh! Era exibido na Globo, né? Mas ela meio que pegava os desenhos mais hypados, a Band pegava alguns mais alternativos, como era esses Slayers, como era o Tenshimuyo, que passava também no Band Kids, né? O Hazard, Bucky, alguns desenhos assim, tipo, meio obscuros, que não passavam nem na TV paga, né? E tinha outro também, que foi o Ranma Meio, que quando os Slayers parou de passar, ainda teve o Ranma Meio, que é outro desenho japonês também, que chegou a passar antes do Gilberto Barros, após esses eventos aí, né? Que esse, curioso. Inclusive, ele é até bem comentado, né? Da mesma altura de Inuyasha e tal. Uhum. Exatamente. Passava também depois antes do Gilberto Barros. Sim, mas assim, curioso também é que o Gilberto Barros ele também criticou Dragon Ball Z. E tipo, então, a Band passava Dragon Ball. Porque eu tô ainda registrando o que aconteceu na segunda-feira, né? Porque ele tinha esse coisa do teaser, Vitor, que era falar que quinta-feira ia ser o programa definitivo sobre esse assunto. E eu não sei se ele tava achando que os outros programas de segunda, terça e quarta não eram muito interessantes, né? Ele falava, tava falando de outros assuntos, mas toda hora ele parava pra falar esse assunto, porque ele sabia que ia bombar essa parada. Sim. Essa bodega, né? Ele sabia que quinta-feira ia ser bombar porque já tava todo mundo falando disso. Então na terça-feira, um dia depois, né, dele ter causado no começo do programa, né, no editorial dele lá, ele já chegou metendo, olha, quinta-feira a gente vai falar desse assunto tal, e vocês não podem perder porque as suas crianças estão em risco. Aí na quarta-feira ele continuou com essa, amanhã, não sei o que. Aí então, pô, óbvio, né? Eu que já assisti aquela parada ali naturalmente, na quinta-feira, porra, comprar pipoca e assistir aquilo ali, né? Uma criança, tipo, ninguém aqui em casa, só eu. Então, eu criança lá, vou querer ver o que será que ele vai falar. Só pra deixar claro, Vitor, até você podia falar do conceito aí de Lost Media, né? Antes da gente começar a falar do programa de quinta-feira, porque esse caso, tanto
segunda, terça e quarta, quanto a quinta-feira, são Lost Media, né? O que a gente tem na internet são montagens, né? Então, a gente não acha em lugar nenhum registro desses programas, cara. É impressionante. Assim, impressionante não, porque na época, realmente, a internet ainda tava de fraldas aqui no Brasil e tal, então não era comum ter um programa e depois, pô, Banda larga era tipo já muito joga... caro nessa época. Era muito caro. Sim, era. Ainda tava na época da discada e tal. E mesmo a discada era... O pessoal usava só depois de meia-noite, né? Então... Era muito raro alguém jogar algo na internet. Não tinha isso aqui. Então, assim... Não é igual hoje em dia. Pô, saiu um programa, daqui a pouco o pessoal já joga ali no YouTube, né? Então esses programas se perderam, né? E não só o programa de Gilberto Barros, tem um monte de programas assim curiosos e obscuros da época. Porra, o que mais tinha nos anos 2000 era isso. Que se perderam, né? Não só programas do Gilberto Barros, do Gugu, ele por aí vai, né? Coisas que só ficam na memória mesmo, porque... A menos que alguém ache gravado, porque era comum, né? Na época o pessoal gravar em VHS. Exatamente. A menos que alguém ache, sei lá, empoeirado na sua coleção aí de gravações, esse programa tá perdido, né? Exatamente. E aí ele se encaixa no caso de Lost Media, né? Eu já vi alguns vídeos de Lost Media Brasil falando sobre casos assim que são famosos, assim, que são falados, mas que não tem registro disso em vídeo, né? Eu vi alguns vídeos aí falando sobre esse assunto também, do Gilberto Barros e do Yu-Gi-Oh!, que é um clássico que infelizmente a gente não tem registro, né? E são 19 anos e ninguém ainda upou isso na internet. Sempre existe a possibilidade, né? Já foi muita coisa aí que já caiu, já deixou de ser Lost Media, por exemplo, o último dia da TV Tupi, o programa do Gugu com a Socorro Leite, né? Uma sensitiva, né? No Carandiru, que ficou muito tempo também sendo tratado como Lost Media, e ano passado alguém fez o upload disso, né? Ou seja, já deixou de ser Lost Media. Mas esse eu acho difícil, viu? Esse, pelo menos assim, pode ser que tenha gente a achar o programa de quinta-feira. O de segunda-feira eu acho muito obscuro dele acho que falando as paradas que ele falou e tal, né? Que ele tava bem sério mesmo, ele tava muito agressivo, jogando as cartas pro alto. Então, o registro disso, eu acho que a única hipótese de a gente ter, assim, certa, é a da Bandeirantes ter, né? E dentro dos arquivos. Mas ela nunca vai liberar isso aí, não. Mas ela não vai liberar, óbvio, né? Tem coisas que não é nem do cerne dela, né? De colocar isso, né, na internet nem faria sentido. Então a gente depende muito mais de alguém que gravou, né? Pra fazer, que tem essa fita, venda pra alguém, eu faço ele próprio upload, porque dificilmente a gente vai ter isso nas mãos da própria emissora. Então, partindo pro grande dia, né, que foi na quinta-feira, chegou o grande programa lá que ele vinha prometendo a semana toda, e realmente lá tinha um monte de convidados entre defensores e que compactuavam com a ideia de que aquilo era uma coisa do mal. Sim. E foi o programa todo isso, né? Exatamente, assim, por essência o Gilberto Barros era um cara que gostava de falar de assuntos obscuros, né? Tipo, mensagens subliminares, negócio de virar disco. Isso tem no YouTube, viu? Você botar aí Gilberto Barros e mensagem subliminar, você vai achar. O Ratinho era muito isso também, né? O Ratinho Sim. também gostava de mexer nesse assunto, chamava o Padre Quevedo e tal. Eu acho que o Padre Quevedo certamente estava no programa do Ratinho nesse dia, né? Porque era um típico programa pro Gilberto Barros chamar o Padre Quevedo pra ele falar, né? Mas não tava, né? Provavelmente ele tava no Ratinho ou ele tava na Rede TV, né? Das duas uma, né? Nesse dia. Tava ocupado, né? Não pôde ir. Provavelmente tava no Ratinho. Então, nesse dia, o que o Gilberto Barros fez? Ele fez uma bancada, né? Muita gente mesmo. Acho que talvez tenha sido o dia que ele mais recebeu convidados no programa dele, que já era famoso por receber muita gente, né? Principalmente o de sábado. Ele enchia o estúdio de gente. Nesse caso aí, ele levou especialistas em mensagens subliminares, né? Que já tinham ido no mesmo programa, inclusive, falar de desenho da Disney, de disco virado, essas coisas do tipo, né? Inclusive usavam muita montagem falsa na época, que as pessoas bobas caíam, né? Eu não sei se isso ainda está registrado na internet, mas eram várias montagens envolvendo capa de VHS da Disney, que eles, claramente coisas montadas, né?
que eles colocavam como se fosse uma coisa real, que é um absurdo. E aí o que acontece? Ele já tinha, costumeiramente ele levava esses figurões aí no programa, né? Ele levou nesse dia, óbvio, né? E eles vieram com muito conteúdo, porque eles trouxeram não só desenho japonês, como outras temáticas, como games e tal. Aí o Gilberto Barros trouxe também dubladores, né? Fãs de desenho japonês, que a comunidade era muito grande já no Brasil naquela época, né? Ele também trouxe professores, pais e filhos também. Não é música do Renato Russo, não. Ele trouxe pais e filhos também, que mostrar, né, o que a família estava achando desse caso do Yu-Gi-Oh! E tudo mais, né? Porque as cartas supostamente evocavam criaturas demoníacas e tal, que não deixa de ser verdade, né, Vitor? Isso, tipo, faz parte da cultura, né, do anime ter esses personagens mais obscuros, né? Não é uma coisa assim atípica. Sim, mas, tipo, dizer que isso, as crianças vão ficar possuídas e coisas do tipo, gente, pelo amor de Deus, cara, é só a tática do jogo. Não tem nada de obscuro, de maligno. Ele é a ponto de dizer que as crianças iam ficar possuídas e... pelo amor de Deus, gente. E que ia ser o mal da família brasileira, como ele falou no programa de segunda-feira. Isso não existe, cara. Enfim. E aí, exatamente por conta disso que muitos dubladores, né? Afinal, o desenho japonês na época era um ganha-pão absurdo para dubladores, né? Porque toda hora chegava desenho novo, né? Ainda não era uma época que, por exemplo, hoje em dia, você e outros que são mais fãs, assim, mais assíduos, assistem muito anime legendado, né? No digital. Na época, tipo, era muito pouco que assistia legendado, era mais os desenhos dublados que eu passava na TV, né? Inclusive, canais pagos faziam questão de dublar os desenhos e tal, enfim. Era o ganha-pão absurdo que tinha dublador no Brasil, era desenho japonês, né? Porque, tipo, toda hora chegava um novo no estúdio para fazer a dublagem. Então, óbvio que eles iam defender e tal. Então, a gente pode chegar à conclusão de que quem tava falando mal eram os caras das mensagens subliminares e os religiosos que foram nesse programa, né? Que eu não me recordo se foi um, se foi dois, assim, nem quais eram, mas eu lembro que tinha essa parte da bancada para falar sobre exatamente isso, né? Sobre esses simbolismos que estavam nos desenhos e tudo mais. Recentemente a própria Record já fez matéria, né? Para falar mal de desenho japonês com esse cunho também, né? De que pode ser perigoso e tudo mais, que pode ter mau exemplo, enfim. É uma discussão que eu acho que nunca vai acabar, né? Sempre vai haver essa dúvida em relação às simbologias que alguns desenhos, alguns programas em si, né, trazem, se são positivos, se são alguns malefícios, enfim. Isso aí também cabe a cada um, também não vou julgar, sabe? Eu penso igual a você, mas eu não vou julgar também quem pensa diferente, que cada um, né, o controle remoto tá aí pra isso, né, Vitor? O controle remoto tá aí pra pessoa diagnosticar o que ela acha que tem que assistir e o que ela acha que não tem que assistir. Então é isso aí, faz parte da vida. Mas ele trouxe aquele pessoal todo. Só que apenas esses grupos estavam contra, né? O próprio Gilberto Barros estava muito mais manso nesse programa, ele estava muito mais tranquilo para falar dos assuntos e tudo mais. E aí a parte que eu vou destacar aqui, porque como o programa foi muito longo e não lembro realmente de tudo, e nem sei se eu assisti tudo de fato, eu vou destacar aqui o ponto que os caras das mensagens subliminares eles vêm com a ideia de mostrar coisas que podem, né, deixar a criança biruta. Eles começaram com uma cena do Dragon Ball, do Z, né, do filme do Dragon Ball Z, que era o Gohan virava macaco, né, Saiyajin lá, né, porque não tinha cortado a cauda, né, aí quando não cortava a cauda tinha esse risco. E ele tenta matar o Goku, né, que é o pai dele, convencido lá pelo vilão do desenho. Eles mostraram isso, né, como se isso fosse uma maneira do desenho tentar instruir a criança a tentar matar o pai, né. O que é meio absurdo, né? Se você para pra pensar, né? Porque não era essa a ideia, né? Tudo é que ele não mata no final. Né? A ideia era que né? Não era nem o próprio Gohan que tava ali, né? Era uma outra criatura que tava assumindo a posse do Gohan. Então eles dão a entender de que olha só que coisa horrível que os desenhos estão ensinando para as crianças, né? Tira do contexto, né? Aquela coisa de você tirar o contexto da cena, da coisa, de tal situação, né? Para colocar dentro de um contexto que lhe é favorável ao seu discurso, né? Sim. Mas assim, gente, se vocês forem pegar cada produção, desde cinema a TV,
que supostamente teria mau exemplo pra criança, pelo amor de Deus, né? Pô, o Rei Leão. Rei Leão é uma obra-prima, toda criança ama, adora e tem cenas ali fortíssimas, né? Que nem por isso eu vou falar que influenciou vai alguma coisa, né? Pelo amor Claro de que Deus. não, pelo amor de Deus. Eu acho que esses desenhos eles influenciam mais na questão moral, não nessas cenas assim aleatórias, né? De recortadas pra tentar falar mal, né? Eu acho que o desenho animado ele tá ali sim pra instruir algumas coisas. Eu acho que essa função é uma função didática que faz parte da sociedade em si quando a gente põe conteúdo pra criança, né? Eu acho que é muito importante. Aliás, não pra criança não. Até pra adultos, se você for ver aí filmes aí que, né, não lições de vida, lições de moral e tudo mais. Então, o brabo é tirar do contexto, né? É tentar colocar num outro contexto que, né, talvez não seja favorável pra colocar. Né? Mas assim, o curioso desse caso em específico é como eu falei. A própria Band passava Dragon Ball, cara. Exatamente. Gente, não... A Globo com inveja pegou a temporada seguinte, né, do Majin Buu. Mas nessa época Sim. a Band ainda passava as duas antigas, né? E assim, talvez tenha alguma influência ou não. Eu não lembro a época em específica que isso aconteceu. Eu era criança e cheguei a ver notícias sobre isso mais recentemente e tal. Mas o Ministério Público ele chegou a tirar Yu-Gi-Oh! Da programação da Globo. Eles conseguiram tirar Yu-Gi-Oh! Da programação. Então, assim, foi uma repercussão bem grande negativamente pra cima de Yu-Gi-Oh! Inclusive, não só essa questão do Ministério Público, mas na época desse programa que teve de gente perdendo as cartas porque a mãe dizia que era do baralho do diabo, como o próprio Gilberto Barros falou que era o baralho do diabo, ele usou essas palavras, né? Então, assim, quanta criança não perdeu o seu deck, por causa disso. Eu não posso falar por mim porque eu não tinha, mas imagino que foi muitas crianças mesmo que... Talvez uma das histórias mais memoráveis dos programas do Gilberto Barros seja até hoje esse... Essa é a do Cassinão lá do... Mas essa tem disponível no YouTube. A questão, então, Vitor, que a gente fala aqui da influência que tem a televisão, né? Eu acho que 2003 mais do que hoje, entre aspas também, né? Porque ainda é um meio muito forte e vai ser pra sempre, na minha opinião. Então a gente vê a influência que tinha a televisão, né? Porque na época até quem não assistiu, né? Viu, ficou sabendo depois e, né, tratou de tirar o negócio da criança, ou seja, isso aí realmente foi uma parada que daqui a pouco a gente vai até repercutir mais à frente, porque o Gilberto Barros ele se arrependeu, né? Mas eu vou primeiro encerrar as atrações aí, né, desse programa de quinta-feira que eu tenho na memória, que provavelmente tem muito mais coisa, mas eu não sei se eu assisti ou se eu simplesmente perdi da memória mesmo. Depois os caras da Mensagem Subliminar levaram o videogame, né? Levaram o game chamado Carmageddon, que era um game já polêmico na sua época, né, Vitor? Que era de atropelar gente, né? Não era, tipo, gente de verdade, né? Era uma versão, acho que se não me engano, de computador desse videogame. Esse videogame tinha também pro Nintendo 64, só que no Nintendo 64 eram zumbis, né? Não era gente de verdade. Mas a versão de PC que eles levaram, né? E mostraram lá as cenas do game, de gameplay, né? Do carro atropelando gente na rua. E aí paralisaram numa parede que tava escrito 666, né? E aí, óbvio, né, que o Gilberto Barros ficou bravo pra caramba, né? Isso tem criança jogando isso, que não sei o que. Eu até acho que na época já existia, porque foi Mortal Kombat quem geriu essa questão, né? De que cada game tem a sua idade, né? Pra que aquele game seja jogado. Na época já existia isso, mas ninguém ligou, né? O fato de ser um videogame e de ter ali mortes explícitas, né? E também de ter... explícitas na teoria, né? Porque é boneco, né? Mas e também ter ali a parede escrito 666, né? Aquilo ali, o Gilberto Barros, ele ficou muito bravo. Tem criança jogando isso, vocês acham legal? Vocês acham bacana? E acho até que na época os defensores falaram, mas, pô, tem a questão da idade. Tipo, os games, eles têm, né? Cada pessoa tem que saber a idade, né? Como é que diz a palavra? A faixa etária. A faixa etária, isso é perfeito. A faixa etária de tal game para poder jogar, ou deixar sua criança jogar, né? Assumir as responsabilidades caso a criança jogue, né?
com o seu consenso e tal. Então, É isso aí que eu foi não bem falado entendo na até época. hoje. É isso que eu não entendo até hoje. Muita coisa é criticada e tal. Nossa, que absurdo, não sei o quê. Mas, gente, ninguém olha a classificação indicativa de determinado negócio. Isso é responsabilidade dos pais. É igual na época lá, pô. Teve gente levando as crianças pra assistir a Festa da Salsicha no cinema, gente. E outra coisa que eu sempre critico é mal do brasileiro achar que desenho é só pra criança. Isso é cultural nosso. O japonês de achar mudou que... isso, né, Vitor? A gente tá falando de desenho japonês. O e... japonês mudou essa cultura. Muito antes de Então, Simpsons. Porque se você for perceber, o japonês já brincava com essa coisa do desenho mais sério, mais adulto, lá na década de 70, 80, né? Eles começaram com isso, porque antes realmente a visão de mundo para desenho animado era que era coisa feita para criança, já não é mais isso. Aliás, mas hoje culturalmente eu vejo no mais, Japão, mais desenho para adulto do que para criança sendo feito. culturalmente no Japão existem mangás e animes pra criança, sim, mas muitos pra adulto também, cara, que é exclusivo pra adulto. Então, assim, quando você vai mostrar algum material pro seu filho, você tem que ver a classificação indicativa. Não é depois a criança ver, você ficar horrorizado e criticar o negócio. Sem dúvida, sem dúvida. Então, eu acho que é um reparo, né, que tem que ser feito, que é essa análise de você saber o que você está deixando sua criança assistir, você saber o que você está deixando sua criança jogar, né? Sem fazer o alarde, Sim. né? Sem fazer essa coisa toda. Até porque claramente o jogo não era um jogo para criança, imagino eu. Não, então, mas é um negócio que eu queria falar. Mesmo que a criança estivesse jogando esse jogo, que não deveria estar, ela vê essa parede escrito 666. Você acha que uma criança ia saber o que é? Não ia Naquela época. Né? Uhum. Ninguém ia saber nada, é um absurdo. O cara, tem 666. Gente, é porque não tinha nem Google, ia né? saber o que é isso. Pra você saber o que era ali, você tinha que perguntar pra um adulto, alguma coisa do tipo. Resumo, no final do programa, o Gilberto Barros, ele meio que já entendendo que a discussão era importante pra isso, ele já encerra o programa já meio que falando, ó, você tem que dar uma olhada no que seu filho tá jogando, no que seu filho tá assistindo, se você acha que tá bom, mas meio que já contemporizando. Na época, tipo, isso não afetou a Globo, porque a Globo continuou transmitindo do Yu-Gi-Oh! Na época normalmente, né? Não mexeu na grade de programação por conta desse episódio. Você que tá relatando aí agora a questão do Ministério Público, eu acho que isso foi meses depois, porque lembro bem que continuou passando na Globo, assim como passava na Nickelodeon aí, que realmente não afetou nada, né? A Nickelodeon continuou transmitindo o Yu-Gi-Oh! Se não me engano, passava nos sábados, minha memória não estiver me traindo, né? E continuou passando normalmente o desenho. Recentemente, eu digo coisa de 5, 6 anos atrás, 2016, 2017, o Gilberto Barros começou a ter esse canal no YouTube aí que vocês estão vendo aqui no plano de fundo, né? Essa parada mais jornalística e tal. Ele chegou a convidar fãs de desenho japonês porque ele sabia que esse assunto estava em voga na internet, né? Muita gente ainda tem memórias. Crianças que hoje são adultos, né? Tinham essa mesmo que vaga, mas a memória do dia que o Gilberto Barros falou que não era para as crianças jogarem esse tipo de jogo ou assistirem esse tipo de desenho. O Gilberto Barros pediu desculpas, né? Para quem era fã do desenho na época, porque ele sabe que aquilo implicou em muita choradeira, né? Porque com certeza muitas crianças não ficaram nada felizes de perderem ali, né, o seu joguinho, né, de continuarem ali brincando, continuarem assistindo o seu desenho, em virtude desse episódio que, repito, só o Gilberto Barros tocou nesse assunto na TV aberta, pelo menos, né? Se algum outro apresentador tivesse falado disso, eu saberia, né? Eu saberia. Só ele falou disso, nós não tivemos esse assunto sendo tocado em nenhum outro programa de TV, então fica essa questão, né, esse diálogo que teve o Gilberto Barros depois de tantos anos pedindo desculpas aos fãs do desenho. Mas é aquilo também, né? Querendo ou não, o programa se aproveitou da grande repercussão que o Yu-Gi-Oh! Teve na época. Cara, mais ou menos naquela época ali dos anos 2000, eu acho que os dois animes que foram grande febre a ponto do pessoal brincar, gastar dinheiro com, com um jogo ou com um brinquedo em si foi
Yu-Gi-Oh! Que o pessoal tinha as cartas, comprava a carta original, ou mesmo as falsificadas e tal. E Beyblade depois, cara. Beyblade também foi uma febre do caramba. Então, assim, só acho que o programa também se aproveitou de uma coisa que dava bastante audiência, né? Mas, para esse primeiro programa aí do Televisando é isso, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre essas curiosidades e obscuridades da TV brasileira. Então fique de olho aí que daqui a pouco tem novos programas aí desse quadro. Se você curtiu aí o conteúdo, já curta, compartilhe, comente. Se você vivenciou isso lá nos anos 2000, Seria legal. comenta aí. Então. Não deixe de se inscrever no canal, que vai nos ajudar bastante. Dá uma olhada lá nos nossos outros canais, o Carta Mágica, o Futebol Limitado. Só lembrando que tem mais assuntos pela frente, como o do SBT com a Globo, lá nos anos 80 e tal. Assuntos bacanas aí. Cara, pessoal... se tem uma coisa que rende bastante assunto, é essas curiosidades da TV, né? Muito. Vai valer a pena. Então fiquem de olho aí que logo logo a gente tem mais programas desse quadro. Então vamos ficando por aqui, pessoal, e até o próximo vídeo. Falou! Valeu!